Olá pessoal, eu sou a professora Letícia e essa é mais uma aula de inglês para a nossa turma da 3301. Nós hoje vamos falar sobre os conectivos, espero que vocês compreendam e entendam. Dessa vez nós vamos utilizar um formato diferente, que vocês vão ver e vão ter ao mesmo tempo a imagem do slide com o nosso material que também está disponibilizado lá no Classroom. Vamos então lá comigo para os slides? No nosso primeiro slide, então, nós vamos ter contato com o que são esses conectivos. Os conectivos, então, são palavras que contribuem para dar sentido e coesão a um texto, e eles ajudam a estruturar o começo, o meio e o fim, entre as frases e os parágrafos. Deixam o texto e fala mais refinados. Imagina, então, ler um texto onde as ideias de adição são todas expressas com and. Então, nós temos o primeiro exemplo. She bought a house and before she moved, she demolished some house. And when she did so, she found a giant mound. So she had to hire someone to remove it and build the new house. No próximo slide, nós temos a tradução desse pequeno texto, que a partir do momento que a gente traduzir, é que nós vamos ter, então, a consciência de como é que ficou essas informações apenas com um conectivo de adição, né, que foi o and. Ela comprou uma casa e antes de se mudar, demoliu algumas paredes. E quando o fez, encontrou um cupizeiro gigante. Então, ela teve que contratar alguém para removê-lo e construir novas paredes. Percebam que todas as vezes que nós utilizamos o i, que é um conectivo de adição dentro desse texto, ele acaba ficando um pouco repetitivo e cansativo. Então, é por isso que seria interessante que nós utilizássemos alguns outros conectivos dentro deste texto. Vamos então para o nosso próximo slide e ver mais alguns exemplos de conectivos e os seus usos. Well, today article we will see the connectives. Bem, no artigo de hoje veremos os conectivos. Como conectar nossas ideias, conceitos, pensamentos de forma eficiente dentro de um mesmo texto ou fala. Para usarmos os conectores, precisamos pensar em uma ordem lógica dos fatos e acontecimentos para facilitar o entendimento do texto. Abaixo você encontra conectivos usados para iniciar parágrafos, apresentar informações e fazer referência entre os argumentos. Então, aqui nós vamos ter os conectivos Introduction and Reference. Então, são os conectivos de introdução e referência a algo que já foi dito antes ou algo que nós vamos começar a falar naquele momento. Então, concerning, com relação a respeito de, no que diz respeito a. First, primeiro, para começar. First of all, antes de mais nada, antes de tudo, em primeiro lugar. In reference to, em relação a, com referência a. In the first place, em primeiro lugar, para começar, para começo de conversa. Regarding, com relação a, no que diz respeito, no que tange a. To begin e start with, em primeiro lugar, para começar, para começo de conversa. Como no exemplo do texto, utilizar sempre and pode ser algo cansativo e muito principiante. Se quiser, então, acrescentar informações ao que está sendo falado ou escrito, que tal experimentar outros? Aqui nós vamos ter contato com alguns outros exemplos de conectivos de adição, né? Além do and, que é o i, also, também, igualmente ou além disso, as, will, as, assim como, bem como, besides, além disso, além do mais, furthermore, além disso, além do mais, equally important, igualmente importante, não menos importante, in addition to, além disso, além do mais, ou aliás, last but not least, por último, mas não menos importante, e to também. Conectivos muito importantes para quem está pensando em fazer alguma prova de proficiência, elas ajudam a estruturar sua essay, deixando as informações mais claras. Essas provas de proficiências que algumas pessoas precisam passar por elas para adentrarem um mestrado ou um doutorado, é que vão fazer justamente uma diferença aqui nos usos, né, dos conectivos, porque lá eles precisam ter uma vivência maior do inglês. Enquanto nós aprendemos esses conectivos para que a gente consiga identificá-los nos textos e colocá-los em prática. After that, após isso, depois disso, first, primeiro, firstly, em primeiro lugar ou primeiramente, second, segundo, secondly, em segundo lugar, third, terceiro, before, antes e following, seguinte, próximo ou depois. Os conectivos que vão indicar, então, tempo, nós temos
After a short time, depois de pouco tempo, passado pouco tempo. After a while, depois de um tempo, passado algum tempo. Afterward, depois ou posteriormente. As soon as, assim que, tão logo que. At last, finalmente, por fim ou por último. From now on, de agora em diante, daqui pra frente. In the meantime, nesse meio termo, por enquanto, enquanto isso. Lately, ultimamente, recentemente. Later, mais tarde, mais adiante ou no final. Meanwhile, nesse meio tempo, por enquanto, enquanto isso. E now, agora. Temos ainda o nowadays, atualmente ou hoje em dia. On the following day, no dia seguinte. Since, desde então. Soon after, logo após ou logo depois. Ultimately, finalmente, por fim ou por último. Contrapondo então informações, esses conectores indicam uma ideia ou conceito contrário ao que foi apresentado anteriormente. Então, aqui como conectivos de contraste, nós temos although, apesar, embora, entretanto, but, mas, porém, by contrast to, with, em contraste, em contrapartida, por outro lado, conversely, por outro lado, em contrapartida ou pelo contrário, even though, embora, não obstante, apesar de que, however, contudo, no entanto. Por fim, nós temos então uma atividade bem tranquila e bem fácil, em que vocês vão precisar completar as frases A, B, C e D. E na questão número 2, unir os dois enunciados com o conectivo que vai estar entre parênteses. Por exemplo, na questão A, nós temos o but, na B, and e o C, despiste, tá ok? Prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, podem me procurar. Pessoal, por hoje é só. E até a próxima aula.